Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, estamos aqui mais uma vez para ouvir, Senhor, a sua mensagem, Senhor. Continua, Senhor, nos dando revelação. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ler e compreender verdadeiramente a sua mensagem, o seu evangelho que traz vida. Senhor, usa-me como um canal de evangelização. Usa, Senhor, esses momentos para a honra e glória e louvor do teu santo nome. Amém, amém e graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estudar Mateus, capítulo 24, dos versículos de 45 a 51. O sermão continua, a parábola dos dois servos. Sem mais delongas, vamos lá. Mateus, capítulo 24, versículo 45, que diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Versículo 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, né? Então, o Senhor Jesus fazendo uma pergunta, né? Que quem é o servo fiel e prudente que o Senhor, né? O Senhor da casa, o dono da casa. E aqui também falando do nosso Deus, né? Quem é o servo que o Senhor vai escolher sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo certo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Bem-aventurado, o que quer dizer? Bem-aventurado é uma pessoa feliz, né? Feliz a pessoa, o servo, que quando o Senhor vier, né, chegar, achar servindo assim, né? Desempenhando a sua função, a função que foi designada para ele. Em verdade vos digo, estou lendo o versículo 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então, quando o Senhor chegar àquela casa, né? Vamos pensar de duas formas. Agora vamos pensar fisicamente e mais para frente vamos pensar espiritualmente, né? Para a gente não se embaralhar e não entender. Vamos pensar numa casa. Essa casa, o dono dessa casa, ele tem muitos empregados. E aí, o dono dessa casa tem que fazer uma viagem. Ele vai se ausentar dessa casa por um período de tempo. Então, para que ele se ausente, ele vai necessitar que alguém fique no comando da casa para cuidar não só dos seus bens, né, da sua casa, como também das demais necessidades dos seus outros empregados. Então, o dono dessa casa, o que ele vai fazer? Ele vai designar um servo, né, para ficar no controle, para poder organizar o funcionamento daquela casa. Então, aqui no versículo 45, o Senhor Jesus pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Então, aqui o Senhor Jesus pergunta quem é esse servo e depois ele vai dar dois exemplos de servos, né? Primeiro, um servo fiel e depois um servo infiel, né? O Senhor Jesus pergunta no versículo 45 e aí ele vai citar dois tipos de servo. E aí ele vai perguntar qual destes, né, o Senhor, o dono dessa casa, né, vai escolher para ser mantido nesse papel de liderança e controle, por assim dizer, das demais funções para que tenha uma organização. Versículo 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim.
Então, quando esse dono da casa, ele viajou, né? Bem-aventurado vai ser o servo que ele escolheu, né? E quando o dono da casa chegar, o patrão, né, o chefe, quando o chefe chegar e encontrar esse funcionário dele desempenhando a função a qual ele designou para ele, feliz vai ser esse funcionário, esse servo. Por quê? Porque ele vai estar fazendo exatamente o que o chefe dele mandou. E o chefe vai o quê? Se agradar, né, dele, uma vez que ele mostrou integridade, mostrou que tinha responsabilidade. Ele cumpriu com as suas funções. Versículo 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então, quando esse chefe chegar e ver que o seu funcionário fez exatamente o que ele pediu, né? Ele foi responsável e mostrou que era um homem íntegro e um homem que ele poderia confiar, então ele vai o quê? Ter confiança para deixar, né? Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então ele terá a confiança de entregar tudo o que é seu na mão daquele homem, uma vez que ele provou, né, ser digno de confiança. Então esse servo, né, esse funcionário vai ser uma pessoa o quê? Muito feliz dentro da sua profissão, né? Porque ele vai ter a confiança do chefe, do patrão. Versículo 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Então, o mau servo, o servo infiel, é aquele servo que foge à responsabilidade. Ao invés de ficar desempenhando a sua profissão, a sua responsabilidade, ele para pensar: ah, mas o meu senhor tarde virá, quer dizer, ele vai demorar. Então, eu não preciso fazer agora, né? É como uma pessoa que, por exemplo, você tem uma escala de trabalho de 9 horas diárias. Durante essas 9 horas diárias, você tem direito a 1 hora de almoço, a 15 minutos de lanche, por assim dizer. Só que aí você chega no trabalho de manhã, bate o ponto, né? Porque você vai estar ali mostrando que você estava no trabalho, mas ao invés de você diretamente entrar na sua função, ele bate o ponto e ele começa a fazer outras coisas. Ele resolve sentar para tomar um café da manhã, aí depois do café da manhã ele resolve conversar um pouco, aí ele pega no celular e quando ele vai realmente começar a trabalhar, ele começa a trabalhar 9h30, 9h45. E aí passa um tempo que ele está trabalhando, vou tomar um café. E aí ele vai lá e toma um cafezinho enquanto conversa mais. Aí passa mais meia hora, ele começa a mexer no celular, responder umas mensagens, telefonar. E aí meio-dia ele para o almoço, né? Aí depois termina a hora de almoço, ele resolve tirar um pouquinho, uns 15 minutinhos a mais, né? Aí ele vai lá e dorme um pouquinho a mais. Aí quer dizer, ele tira 1h15 de almoço. E aí durante a tarde ele vai lá e tira mais um tempo. Então, o que ele está fazendo? No horário que ele deveria estar trabalhando, ele se achou no direito de desempenhar outra função que não aquela que foi determinada para ele fazer. Por quê? Porque ele achou aqui, o mau servo, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, então ele pensa, poxa, meu chefe não vai chegar agora, vai demorar, ele está viajando, então ele não vai saber que eu não estou trabalhando. Então, não preciso fazer isso agora, entende? Então, esse mau pensamento passa na mente dele e ele permite que aquele mau pensamento se torne ações. Não só pensa que o Senhor vai chegar tarde, mas também começa a não desempenhar aquilo que ele foi, né, pago, aquilo que foi lhe proposto a ser feito.
né? E começar a espancar os seus conservos, né? Maltratar os seus colegas de trabalho, né? E a comer e a beber com os bêbados, né? Então, a se alimentar exageradamente, né? E a beber, a se embriagar, né? Virá o Senhor daqueles servos, no versículo 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Então, o chefe desse funcionário vai chegar quando ele não está esperando. E quando ele não está esperando, ele está fazendo o quê? Ele está agredindo os seus colegas de trabalho, ele está comendo, ele está bebendo, né? E ele não está desempenhando as funções que ele devia desempenhar. Então, quando esse chefe chegar, vai acontecer o quê? Vai pegar ele despreparado. Ele não vai estar desempenhando aquilo que ele devia desempenhar. Ele está sendo um mau funcionário, um mau servo. Versículo 51. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Amados, eu não sei se você chegou nesse vídeo agora ou você já acompanhou os demais vídeos. Qual é o salário do hipócrita? Melhor, o que é uma pessoa hipócrita? Uma pessoa hipócrita é uma pessoa que ela usa de artifícios, né, para que pareça ser uma pessoa que ela não é. É como se ela usasse uma máscara, né? Uma máscara que, pelo lado de fora, você vê ela sorrindo, vê ela com mais atitudes, uma pessoa bondosa, uma pessoa simpática, né? Que você olha, que pessoa simpática, que pessoa boa, essa é uma ótima pessoa. Mas por dentro, essa pessoa tá o quê? Tá com um rosto com raiva, ou essa pessoa tem pensamentos maus, atitudes más, né, no coração. Muitas das vezes ela quer que as pessoas achem que ela é uma boa pessoa, quando na verdade ela não é. Às vezes ela ajuda as pessoas, não porque ela tem o desejo de ajudar, não o desejo, o amor ao próximo, ao ponto de ver uma pessoa necessitada e ajuda porque não quer que essa pessoa passe necessidade, mas ela ajuda para que as pessoas vejam que ela está ajudando. Então, no fundo, a atitude dela tem uma outra motivação, e não o amor por ajudar, mas sim por ser vista ajudando, e assim ter uma fama de boa pessoa, entende? Isso é o hipócrita. E qual é o salário do hipócrita? É aquilo que a sua hipocrisia traz consigo, né? A fama. Eu quero que as pessoas achem que eu sou uma boa pessoa. Esse é o seu salário. As pessoas vão falar, nossa, fulano de tal é uma ótima pessoa, está sempre ajudando. Isso vai inflamar o ego e esse é o seu salário. Mas qual o que vai acontecer verdadeiramente com essas pessoas que fingem ser boas, mas por dentro são más? É a morte eterna, né, amados? Vão ser lançadas ao inferno, né? Quem tiver verdadeiramente um coração mau, né, corrompido. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes, né? Então vai haver choro e ranger de dentes, né, de sofrimento, né? Essas pessoas vão ser lançadas onde? Ao inferno. Então, novamente, amados, eu falei que ia dar uma lida, né, de uma forma física, né? A gente imaginou uma casa que tem um chefe, os funcionários, e agora vamos colocar no contexto espiritual. Amados, nós cristãos, né, somos servos do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso Senhor. Nós cristãos somos seus servos, somos servos do Deus vivo. Somos filhos de Deus, né? Mas também somos servos. E então, nós devemos ser fiéis a Deus, né? E segundo a vontade de Deus, cada um de nós, né, devemos o quê? Obedecer a Ele, né? E vivermos uma vida em harmonia, né?
em harmonia com os desejos, né, de Deus. Uma vida de obediência, um caminho árduo, difícil de santificação, que devemos nos santificar, né? Então, quando o nosso Senhor Jesus, que é o chefe da casa, né, que é o dono da casa, e nós como servos dele, quando ele voltar, o Senhor Jesus voltar, ele tem que nos encontrar preparados, tem que encontrar os seus servos, a sua igreja preparada, né, para a vinda dele. Que quando ele voltar, quando ele chegar, que ele encontre a gente desempenhando as funções que ele entregou para cada um de nós. Então, nós não podemos comer e beber pensando, não, o Senhor Jesus não vai voltar agora, o Senhor Jesus, eu posso continuar com a minha vida de pecado, eu posso continuar tendo a vida que eu levava antes de Jesus, porque depois eu me arrependo. Não, eu só vou fazer isso aqui até hoje, porque amanhã eu volto para a igreja. Infelizmente, eu soube, né, através de um irmão, de uma moça que ela já tinha andado nos caminhos do Senhor, ela estava afastada, e aí ela falou, não, eu vou curtir o carnaval, né, vai ser o meu último carnaval. E aí ela foi curtir e infelizmente não viveu para o tempo suficiente que ela disse que depois ia voltar para a igreja, né? Então, a gente tem que estar sempre vigilantes e preparados. Não, mas eu vou continuar fazendo isso aqui só, e aí semana que vem eu volto para a igreja. Amados, a questão não é voltar para a igreja, a questão é voltar e se manter em Jesus, né? Então, bem-aventurados somos nós que quando o Senhor Jesus chegar, nos encontrar, né, tendo uma vida de obediência, né, ajudando uns aos outros, sendo humildes e servos uns dos outros. Aqui fala sobre maltratando, né, os conservos, né, espancar os seus conservos. Nós devemos viver uma vida em harmonia com os nossos irmãos, né, tentando ajudar uns aos outros, alimentando uns aos outros, auxiliando uns aos outros e desempenhando as funções na obra de Deus segundo o dom que Deus deu a cada um de nós. Uns para profetas, outros para pastores, outros para mestres, né? Outros para evangelistas. Então, segundo a cada um, levitas da casa do Senhor, segundo o dom que Deus deu a cada um, que quando o nosso Senhor Jesus voltar, que a gente esteja desempenhando as nossas responsabilidades como servos do Senhor e dentro da sua obra e também na nossa casa, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Amém? Que Ele não volte e nos encontre fazendo coisas ruins, né? Coisas más. Por quê? Porque aqueles maus, né, o mau servo, né, vai ser o quê? Ele vai ser separado, né, e destinará a sua parte com os hipócritas, os maus, que vivem uma vida de desacordo com a vontade de Deus, e ali haverá o quê? Pranto e ranger de dentes, né? O escravo fiel sempre estava preparado, fiel mesmo quando o atraso de seu Senhor era longo. Ainda que o nosso Senhor Jesus venha demorar, nós temos que ser fiéis. Não devemos ficar pensando, não, mas o Senhor não vai voltar agora, então ainda dá tempo de eu fazer isso. Não, amados, temos que ser vigilantes, que o Senhor Jesus vai voltar quando menos esperarmos. No fim, ele seria grandemente recompensado e bem-aventurado. Então nós, servos de Deus, aqueles que o Senhor, né, encontrar sendo fiel, vai ser o quê? Bem recompensado e feliz, abençoado. O mau servo, por sua vez, era relaxado em suas responsabilidades e seria cortado em pedaços. Amados, se o Senhor voltar e nos encontrar como maus servos, nos encontrar tendo uma vida de iniquidade, de maldade, de pecado,
uma vida de hipocrisia, vivendo, fingindo ser o que não somos, né? Achando-nos mais importantes que os outros. Se o Senhor Jesus voltar e nos achar assim, me achar assim, amados, o nosso destino vai ser o quê? A morte, o inferno. Lá vai ter o quê? Pranto e ranger de dentes. Então, que nós sejamos o servo fiel. Aquele é quem o Senhor vai o quê? Bem recompensar. Aquele que, em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Que o Senhor vai ver, vai ter confiança em nós, porque nós nos mantivemos fiel. E é isso, amados. Encerramos assim o capítulo 24. A partir do próximo vídeo, vamos iniciar Mateus capítulo 25. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.